Pai de amor e de misericórdia, nós agradecemos por esse momento de prece, de estudo, de união. Nós agradecemos a tudo e a todos que conosco trabalham, que nos auxiliam, que nos ajudam, que se interessam pelos nossos estudos. E nós pedimos, Senhor, a sua misericórdia, para que possamos compreender com a nossa inteligência emocional, com a nossa inteligência espiritual e intelectual, esse estudo que nos propomos a fazer. Graças damos a todos os seres que nos auxiliam e graças vos damos, Pai maior, que nos inspira e nos nutre todos os dias com suas energias de amor e de paz. Muito obrigada, que assim seja. Então, continuando, né, nesse segundo capítulo, a doença, todavia, é resultado do desequilíbrio energético do corpo em razão da fragilidade emocional do espírito que o aciona. Os vírus, as bactérias e os demais micro-organismos devastadores não são os responsáveis pela presença da doença, porquanto eles se nutrem das células quando se instalam nas áreas em que a energia se debilita, causam fraqueza física e mental, favorecendo o surgimento da doença por falta da restauração da energia mantenedora da saúde. Os medicamentos matam os invasores, mas não restituem o equilíbrio como se deseja, se a fonte conservadora não irradia a força que sustenta o corpo, né? Então, e em seguida aqui ela vai falar da conduta mental e moral dos homens, cultivando emoções de irritabilidade, de ódio, de ciúme, de rancor, das dissipações que impregnam o organismo, o sistema nervoso e bloqueiam, né, áreas por onde se extrai energia saudável. Então aqui nesse ponto eu acho que a gente podia ligar diretamente com o que o André Luiz fala nesse capítulo 4, né, dos missionários da luz. Né? Eu acho que vale a pena ler, né, alguns trechinhos que eu tinha separado para que a gente possa entender. Então, no capítulo 4, né, do livro Missionários da Luz, o instrutor Alexandre fala para o André Luiz, responde, né, explica: se nos referimos aos morcegos sugadores, o vampiro entre os homens é o fantasma dos mortos que se retira do sepulcro à noite para alimentar-se do sangue dos vivos. Não sei quem é o autor de semelhante definição, mas no fundo não está errada. Apenas cumpre considerar que entre nós, vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias. Em se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontrem guarida no estojo da carne dos homens. Então, você não ignora que no círculo das enfermidades terrestres, cada espécie de micróbio tem o seu ambiente preferido. O pneumococo aloja-se habitualmente nos pulmões. O bacilo de Ebert localiza-se nos intestinos, onde produz a febre tifoide. O bacilo de Klebsiella-Loeffler situa-se nas mucosas, onde provoca difteria. Em condições especiais do organismo, proliferam os bacilos de Hansen ou de Koch. Acredita você que semelhantes formações microscópicas se circunscrevem à carne transitória? Então, não sabe que no macrocosmo está repleto de surpresas em suas formas variadas? No campo infinitesimal, as revelações obedecem à mesma ordem surpreendente. André, meu amigo, as doenças psíquicas são muito mais deploráveis. A patogênese da alma está dividida em quadros dolorosos. A cólera, a intemperança, os desvarios do sexo, as viciações de vários matizes formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. Quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça. A organização fisiológica, segundo conhecemos no campo de cogitações terrestres, não vai além do vaso de barro, dentro do molde pré-existente do corpo espiritual.
Atingindo o molde em sua estrutura pelos golpes das vibrações inferiores, o vaso refletirá imediatamente. Então aqui a gente já verifica tudo que a Joana fala nesse parágrafo, né? Que a doença é resultado do desequilíbrio energético do corpo em razão da fragilidade emocional do espírito que a aciona. E aqui ele está dizendo, né? A cólera, a intemperância, os desvarios do sexo, as viciações de vários matizes formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. Quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça. A organização fisiológica, segundo conhecemos no campo de cogitações terrestres, não vai além do vaso de barro, né? Então, o molde em sua estrutura pelos golpes das vibrações inferiores, o vaso refletirá imediatamente, né? Então, é isso que ela fala nesses 2 parágrafos, né? Que fala. E o André Luiz responde: compreendi onde o instrutor desejava chegar. Entretanto, suas considerações relativas às novas expressões microbianas davam ensejo a certas indagações. Como encarar o problema das formações iniciais? Haveria contágio das moléstias da alma? Né? Então ele faz várias questões, né, ainda para saber de onde começa isso. E o Alexandre responde: como se verificam os processos mórbidos da existência psíquica, da ascendência psíquica? Não resulta a afecção do assédio de forças exteriores? Em nosso domínio, como explicar a questão? É a viciação da personalidade espiritual que produz as criações vampirísticas ou estas que avassalam a alma impondo-lhe certas enfermidades? Né? Nesta última hipótese, poderíamos considerar a possibilidade de contágio? Então, aqui o André Luiz pergunta para ele onde é que inicia esse processo, né? É na pessoa ou é um contágio externo, né? Como é que funciona esse processo? E é interessante a gente analisar a resposta que ele vai dar, porque a resposta tem tudo a ver com esse parágrafo que a Joana fala sobre a conduta moral e mental dos homens, né? Então, primeiramente a semeadura, depois a colheita. E tanto as sementes de trigo como de escauracho, encontrando terra propícia, produzirão a seu modo e na mesma pauta de multiplicação. Nessa resposta da natureza ao esforço do lavrador, temos simplesmente a lei. Você está observando o setor das larvas com justificável admiração. Não tenha dúvida, nas moléstias da alma, como nas enfermidades do corpo, antes da afecção existe um ambiente. As ações produzem efeitos, os sentimentos geram criações, os pensamentos dão origem a formas e consequências de infinitas expressões. Então aqui a gente já está vendo, né, que ele está bem explicando claramente, né, as ações, os sentimentos e os pensamentos, né, que seriam a semeadura, né? E agora vem a colheita. Ele continua, né? Em virtude de cada espírito representar um universo por si, cada um de nós é responsável pela emissão das forças que lançamos em circulação nas correntes da vida, né? A cólera, a desesperação, o ódio e o vício oferecem perigoso campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. E qual acontece no terreno das enfermidades do corpo, o contágio aqui é fato consumado, desde que a imprevidência ou a necessidade de luta estabeleça ambiente propício entre companheiros do mesmo nível. Naturalmente, no campo da matéria mais grosseira, essa lei funciona com violência. Né? Então aqui a gente observa nessa resposta, né? Enquanto que entre nós se desenvolve com as modificações naturais. Aliás, não pode ser de outro modo, mesmo porque você não ignora que muita gente cultiva vocação para o abismo. Cada viciação particular da personalidade produz formas sombrias que lhes são consequentes, e estas, como plantas inferiores que se alastram no solo por relaxamento do responsável, são extensivas às regiões próximas, onde não prevalece o espírito de vigilância e de defesa.
Então, como completa essa parte desse estudo, né? Porque o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que tudo começa na mente, no pensamento, no sentimento, na emoção, né? Tudo começa nesse nível. A partir do momento que nós começamos a ter que nós temos já na personalidade, né? Essas emoções de irritabilidade, de ódio, de ciúme, esses pensamentos viciados, né? Esse comportamento ainda animalizado, mais afetado pelas paixões, nós cultivamos, né, esses germes psíquicos, né? E ele fala ainda de uma coisa mais importante, que seria o contágio, né? Por quê? Por que existiria ainda mais esse contágio? Por causa da lei de afinidade, né? Porque, então, como ele fala aqui, a semeadura, primeiramente a semeadura, depois a colheita, né? Então ele fala: cólera, desesperação, ódio, vício oferece campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. Mas ele fala mais, né? Que também nós temos, né, que esses germes se alastram, né, por relaxamento do responsável, e que são extensivas às regiões próximas, onde não prevalece o espírito de vigilância e de defesa. Então, quer dizer que existe, sim, a possibilidade de contágio por afinidade, né, com esses germes mentais, né, psíquicos, espirituais. Enfim, ele continua a desenvolver nesse capítulo, que vale muito a pena ler, né? Ele continua desenvolvendo sobre como funciona essa contaminação, essa geração desses micróbios espirituais. Mas o que vale a pena falar ainda aqui, né, é que, né, quando ele fala, ele chama isso de vampirismo, né, e ele diz, né, como é que funciona isso com relação aos seres que já não têm mais o corpo físico, né? Então, continuando, eu vou ler só mais uma partezinha, quando ele fala aqui que absolutamente sem preparo e tendo vivido muito mais sensações animalizadas de sentimentos e pensamentos puros, as criaturas humanas, além do túmulo, em muitíssimos casos, permanecem imantadas aos ambientes domésticos que lhe alimentavam o corpo emocional. Dolorosa ignorância prende-lhes os corações repletos de particularismos, encarceradas no magnetismo terrestre, enganando-se a si próprias e fortificando suas antigas ilusões. Os infelizes que caíram em semelhante condição de parasitismo, as larvas que você observou servem de alimento habitual. Então, semelhantes larvas são portadores de vigoroso magnetismo animal. Naturalmente, que a fauna microbiana em análise não será servida em pratos. Bastará ao desencarnado agarrar-se aos companheiros de ignorância, ainda encarnados, qual erva daninha aos galhos das árvores, e sugar-lhes a substância vital. Então, aí a gente vai mais longe ainda, né, nesse ponto, porque ele está falando, né, não só da gênese, de como é que a gente gera esses micróbios, como eles se desenvolvem, mas também as consequências, né, de contaminação que pode acontecer, mas ainda a consequência espiritual, né, dos acompanhamentos pela lei de afinidade que vão vir com esses micróbios espirituais, né? Então, isso completa muito essa conduta moral e mental que ela fala nesse parágrafo, né? Onde ela fala sobre esse sofrimento, né? E continuando, ela fala então sobre o sofrimento que gera sofrimento, né? Dos vírus emocionais que facultam a instalação dos outros. Vamos voltar para a obra da Joana de Ângeles e vamos tentar entender um pouquinho mais, né? Então, as tensões físicas, mentais e emocionais são igualmente responsáveis pelas doenças, né? Ligando a tudo isso que nós lemos agora há pouco, sofrimento que gera sofrimento.
O homem, desde suas origens sociais, aprende a ter medo, a conservar mágoas, a desequilibrar-se por acontecimentos de sua menos importância, desarticulando seu sistema energético. Passa de um aborrecimento para outro, cultivando vírus emocionais que facultam a instalação de outros degenerativos responsáveis pelo agravamento de suas doenças. E por aí ela vai falando ainda de como isso acontece, né? Da irritabilidade, das ações vexatórias, das tensões que levam à desarmonia. E o André Luiz, nesse capítulo 4, né, através do Alexandre, esse instrutor, explica como isso acontece, né? Como se dá essa instalação desses micróbios. Mas a gente pode ir mais longe ainda, né, olhando aqueles capítulos da Gênese que falam, né, sobre o pensamento, né? Olhando os capítulos que falam sobre a telegrafia e fotografia do pensamento, né? Que falam também sobre os fluidos, né? Para tentar entender como isso funciona, né? Porque tudo isso, na verdade, tem origem no próprio ser, na própria conduta, no próprio íntimo de cada ser através do pensamento, né? Que vai gerar esse sofrimento do sofrimento, né? Então aí nesse aspecto a gente vê o quanto é importante a compreensão desses pensamentos, né? O quanto é importante a gente ter uma educação em nível moral e em nível espiritual com relação a esses pensamentos. O quanto é importante a gente saber que os pensamentos são criações e que eles têm um efeito imediato não só nos nossos corpos físicos, mas também em todo o ambiente onde a gente está inserido, né? Que os pensamentos podem nos levar para a luz, como podem nos levar para as trevas também, né? Então, eu acho que fica muito interessante essa parte do sofrimento, que gera sofrimento, né? De fazer essa ligação com todas essas outras obras. O que você acha? Você quer falar um pouquinho sobre a Gênese? Alors, Allan Kardec, nesses dois livros, Obras Póstumas e a Gênese, como você citou, Obras Póstumas, Fotografia e Telegrafia do Pensamento, a Gênese capítulo 14, principalmente, sobre os fluidos, nós vemos aí de maneira detalhada a explicação da Allan Kardec, da espiritualidade superior, em relação a tudo que você acabou de dizer. Allan Kardec, em Fotografia e Telegrafia do Pensamento em Obras Póstumas, como você explicou, ele vai nos mostrar que essas formas, pensamentos que nós vamos criando a cada dia, a cada instante, elas são verdadeiras entidades. Como o nosso corpo é uma entidade, questão 605 do Livro dos Espíritos. Nós sabemos esse corpo físico, ele é formado por consciências que vão formar um ser, que é o ser corporal, que é puro instinto. Tá? E nessa questão 605 do Livro dos Espíritos, ele nos explica a diferença e o choque que há entre o corpo físico, os seus instintos, e nós, espíritos imortais, com a nossa natureza também superior ou ainda estacionária, né, no nível mais baixo. Então, nós vamos aprendendo, inclusive nesse livro Plenitude, como nesse capítulo que nós estudamos hoje, capítulo 2, a Joana nos chama a atenção para a verdadeira cura. O verdadeiro médico que existe, ele é o médico interno. Nós somos médicos de nós mesmos. Deus nos deu livre-arbítrio e nós temos tudo em nós para fazermos esse caminho. O progresso está determinado, ninguém fugirá do progresso. Nós temos que evoluir. Escolhemos somente o tempo para essa evolução, mas estamos evoluindo mesmo quando parecemos estar num momento estacionário. Então, o que acontece?
O que Joana nos chama a atenção, depois de tudo que você já explicou agora, é o fato de que nós devemos compreender que a doença ou a saúde, ela vive em nós. Nós somos espíritos imortais, com vidas e vidas e vidas detrás de nós. Somos espíritos milenares. Passamos muitas vidas criando, manipulando essas energias através de pensamentos, emoções, sentimentos, ações e palavras. E esses seres, essas consciências, elas vivem em nós. Nós não somos somente esse corpo físico. O corpo físico que nós temos aqui, ele é templo divino do ser que nós somos. Mas o nosso corpo mental também não é o ser que fala agora. A mente, como a vontade, é um instrumento do espírito, do que nós somos na essência. Então, nós, a essência, esse ser que pensa, ele vai manipulando a cada instante essas consciências, essas vidas que estão no estado embrionário. Só que o que a espiritualidade deseja, o que Joana deseja nos mostrar, é que nós somos responsáveis por tudo que dizemos, fazemos, pensamos e sentimos na nossa vida diária. Então, saber disso vai trazer o que para a gente? Vamos exemplificar para ficar ainda mais claro. Se eu sei que eu sou o meu próprio médico, que o médico interno vive em mim, se eu sei que se uma doença se materializa fisicamente agora em mim, a doença é um efeito, a doença no corpo é um efeito. Mas se eu realmente quero ficar curado, eu tenho que ir na causa. Eu tenho que buscar no espírito, que é a causa, é quem originou esse desequilíbrio no corpo físico, ou no corpo emocional, ou no corpo mental, ou em outros corpos, porque temos muitos corpos. Corpos formados de princípios inteligentes, de seres que são vidas, de consciências. Então, o espírito está na origem de tudo. Então, sabendo disso, a gente pega as duas primeiras grandes verdades do budismo. O sofrimento existe e o caminho que leva ao sofrimento. Então, o caminho que leva ao sofrimento, a solução está no espírito, na mudança interior do espírito. E é por isso que Allan Kardec e tantos outros, como o André Luiz, nos lembram, a Joana também, que no caso de obsessão, por exemplo, eles vão convidarem ao obsediado a uma mudança. Porque se o obsessor está manifestando o seu ódio, a sua vingança, dominando, manipulando, fazendo o que ele quer com o obsediado, é que o obsediado abriu a porta através dos seus pensamentos, palavras, ações e sentimentos, emoções, não somente dessa existência, do passado também. Nosso objetivo da autoiluminação é fazer que cada um de nós, a Joana tem esse objetivo nesse livro, compreendermos que somos nós que estamos gerando essas energias. Somos nós que estamos alimentando os nossos obsessores. Nossos obsessores, que sejam encarnados ou desencarnados, se alimentam de pensamentos, emoções, vibrações que nós emanamos. Se as nossas vibrações são superiores e se eles estão em desequilíbrios, existe um choque. Pela lei da afinidade, existe um choque vibratório e eles não podem se aproximar e nem querem se aproximar. Mas se eles se aproximam, se eles nos dominam, se eles mantêm o contato conosco, é porque em nós existe a fragilidade que é o foco que está mantendo essas bactérias, esses vírus vivos. E é o que explica no capítulo 4 do Missionários da Luz, André Luiz, sobre o vampirismo. Ele diz, antes de você olhar os obsessores, antes de você olhar os espíritos desencarnados que estão envolvendo os encarnados ou não, você tem que olhar quem gerou o alimento para trazer essas entidades para perto de você. Então, o trabalho nosso, nesse estudo da Joana hoje, é saber... Eu estou com desafios físicos, mentais e espirituais. Ótimo, peço ajuda. Quero a ajuda dos meus irmãos encarnados e desencarnados. Mas eu vou ter que mudar.
Eu vou ter que me olhar nesse espelho que está diante de mim e dizer onde é que eu estou errando, ou pelo menos onde eu estou equivocado. Quais são os pensamentos que eu devo mudar? Minhas emoções, minha interpretação do que é a vida e dos desafios que eu estou vivendo. E aí eu vou abre aspas aí, ou entre parênteses, eu volto para a primeira parte desse capítulo 2 que você leu, e se você me permitir, a Joana em cada capítulo, ela vai primeiro buscar uma mensagem de ensinamentos dados que são milenares e que vêm de outras filosofias. E nesse segundo capítulo, ela vai buscar no budismo um ensinamento do Buda que você leu. Os fenômenos da vida podem ser comparados a um sonho, a um fantasma, a uma bolha, a uma sombra, a uma orvalhada cintilante ou a um raio luminoso, e como tal deveriam ser contemplados. Então você veja, é profundo o que está aí dentro. Porque cada desafio que nós vivemos diariamente, todos nós, sem exceções, na Terra ou no espaço, a evolução nos pede esforço, nos pede burilamento, nos pede trabalho. O trabalho é uma lei universal. Ela existe em tudo, em todas as coisas. O universo é movimento. O universo, o cosmos é trabalho. Então, nesse ensinamento que a Joana inicia o capítulo com essa mensagem, é um convite para que a gente observe cada situação da nossa vida diária. Em vez de dizer sofrimento, é um mal, é uma dor grande, eu sou vítima, olhemos para as situações e primeiramente observemos a impermanência de tudo. O que hoje está, amanhã não estará mais. Em segundo lugar, a vida não quer nos punir, porque Deus é perfeito, Deus é justiça, Deus é amor. O convite da vida é o que eu devo aprender com essa situação. Onde é que eu tenho que mudar? O que eu vou mudar agora? Eu tenho dois caminhos. A própria Joana vai nos dizer, você tem dois caminhos, a dor e o amor. São duas irmãs benditas, dois irmãos benditos. Se eu não aceito caminhar com o amor, a dor vem e me envolve, como diz também Leon Denis no livro Depois da Morte, e ela vai ser essa irmã bendita que nos acompanha, nos acordando para a nossa realidade. Então, toda situação, como diz no budismo, você pode vê-la simplesmente como um quadro, como algo que está aqui agora, amanhã não estará mais. E ela passará bem mais rápido se você aceitar a impermanência dessa situação. E na impermanência, o aprendizado. Então, começar a compreender que sem vivência, nenhuma teoria pode realmente nos trazer o aprendizado. Você adquire a teoria, mas tem que vivenciar o aprendizado para que esse aprendizado se manifeste e se manifestará através de uma energia, de formas, pensamentos. Então, o que nós estamos fazendo agora, nós estamos falando agora, e o que deseja a Joana de Ângeles, como André Luiz e tantos outros, como o Buda e tantos outros, é que nós possamos colocar isso em prática diariamente. Nós temos que mudar, não são os outros que têm que mudar. Nós não somos vítimas e os outros, os maus, os que nos destroem. Somos nós que temos nos transformarmos. E se nós fizermos a nossa parte dentro de nós, como médicos de nós mesmos, manipulando energias, criando pensamentos superiores, essas energias vão nos dominarem, nos iluminarem, nos ligarem a esferas superiores. E nesse caso, pela lei de afinidade, estado vibratório, esses seres que estão ainda no desequilíbrio ou em outras faixas vibratórias não terão como se aproximar de nós. E é por isso que muitos espíritos dizem, se você quiser ajudar um obsediado, faça ele crescer. Transforme ele em luz e ele seja maior, uma luz maior do que o seu obsessor. E aí o obsessor ele só tem duas saídas. Ou ele, por lei de afinidade, se afasta, porque ele não quer ficar perto da luz, porque ele está no desequilíbrio, na sombra, ou ele se aproxima porque ele deseja se iluminar. Então,
Ainda uma vez, Allan Kardec, Obras Póstumas, capítulo Telegrafia e Fotografia do Pensamento. Na última parte desse capítulo, Allan Kardec explica que uma pessoa, um ser que compreende essa dinâmica dos fluidos, da manifestação do amor, da força do pensamento, na sua vida simples e humilde, a sociedade pode ignorá-la. A sociedade pode não dar nenhum valor a esse ser, mas se esse ser compreender o poder que ele tem através dos seus pensamentos e sentimentos, ele faz uma revolução no mundo. Ele diz que o amor tem a capacidade de adentrar o universo do outro, porque ele é superior a tudo. A lei de amor rege o cosmos. Quando eu tenho um pensamento de amor em relação a alguém, esse amor vai até o universo do outro, adentra o universo do outro, faz morada e o ajuda. E nós podemos fazer muito, mas para isso o amor tem que morar em nós. Se hoje eu conheço o sofrimento, onde é que eu deixei a obscuridade entrar em mim? Se eu me acho vítima, isso quer dizer que eu vejo mal em alguém. Volto para um capítulo de Emmanuel, através da mediunidade franciscana Xavier, Vida e Pensamento. E nesse livro tem um capítulo que se chama Associação. E Emmanuel vai nos explicar que quando nós pensamos mal de alguém, quando nós começamos a colocar no instante presente o nosso pensamento em algo que é negativo, pela lei de afinidade, nós nos conectamos com todas as energias que estão ligadas a esse ser e a esse universo. E amanhã nós estamos manifestando exatamente aquilo que nós criticamos hoje. E ele convida a cada um de nós para termos este cuidado. Então, se hoje eu observo que os meus pensamentos são desequilibrados, eu sou vítima e todo mundo é mal, eu vou começar a pensar no bem. Eu vou pensar a ver o bem nos outros, porque, como diz Emmanuel, nesse capítulo Associação, ele diz, se você pensar no bem e buscar o bem, você se associará aos pensamentos superiores, não só daquele ser, mas de todas as entidades que já estão nessa condição. Então, você atrairá, e amanhã você está vivendo isso. Então, para mim, segundo tudo que você já explicou, é esse cuidado que nós vamos ter que ter, cada um de nós. Eu acho que agora a gente tem também, né, hoje, nos dias de hoje, todos os recursos necessários, né, para essa profilaxia da mente, da alma, né? Hoje em dia nós temos todas as terapias complementares, né, as energias, as terapias energéticas, né, que já estão muito comprovadas. Nós temos os florais, né? Nós temos o yoga, né? que ajuda ao equilíbrio da mente e do corpo. E nós temos uma série de medicinas complementares, de técnicas terapêuticas, as técnicas de meditação, né? De relaxamento, que podem nos auxiliar, que podem ser instrumentos, né? dessa evolução, dessa revolução íntima que nós devemos fazer para o nosso bem-estar, para a nossa saúde emocional, moral e mental. É importante, que é muito importante salientar, nesses estudos das obras da Joana de Ângeles e ligando com todas essas obras, né, com obras póstumas, com a Gênese, com os livros do André Luiz, com todas as outras psicografias, a gente consegue perceber, né, que dentro desse século XXI, dentro desse século XX, houve uma revolução de informações com relação a tudo que nós somos, né, a todo o nosso caminho evolutivo, né? E paralelo a isso, hoje nós já temos os meios, né, os instrumentos. Nós já temos os instrumentos para poder trabalhar de forma ativa, né, para o nosso equilíbrio moral, espiritual e mental. Ainda mais, nós temos toda uma série de associações de médicos, né, que trabalham com a medicina quântica, de cientistas, né, que você pode falar melhor do Tiner, eu não sei dizer o nome dele, do Tiner.
Pode dizer, por favor, do Vietnã, do cientista Thich Nhat Hanh? Thich Nhat Hanh, e temos vários outros pesquisadores que já nos comprovam, né, nas suas obras, a eficácia desses tratamentos, né, do quanto é importante a pessoa se conhecer em profundidade e ter as ferramentas úteis, né, que vão auxiliá-la nesse caminho de melhorar a sua autoestima, de melhorar os seus pensamentos, de cultivar a serenidade no seu dia a dia, de ter consciência daqueles pensamentos mais profundos, de cultivar, né, momentos de meditação, momentos de trabalho íntimo, né? Nós temos personalidades, como por exemplo o próprio cineasta David Lynch, que pratica a meditação transcendental e que é um dos maiores divulgadores desse tipo de técnica, inclusive em escolas públicas, né? No Brasil também agora tem um trabalho sobre isso, nos Estados Unidos. Então, esse estudo da Joana de Ângeles, né, nos mostra as causas do sofrimento, nos liga ao budismo, né? Essas causas do sofrimento, nos faz entrar dentro de nós mesmos e descobrirmos em nós os caminhos que nós podemos ter para a nossa evolução integral. Mas fora dessa obra, nós já temos também condições de buscar recursos, né? Os recursos já são abundantes, né? Então, eu acredito que esse estudo serve para despertar, para nos dar o conhecimento, mas também serve para algo a mais, né? Para que nós tenhamos os recursos necessários para buscar as ferramentas para a nossa própria evolução, né? Conhecer a si mesmo, saber quais são os pontos que nós nos propomos e temos que melhorar dentro de nós, saber toda essa realidade, né, do pensamento, saber essa realidade espiritual, saber essa realidade do ambiente onde nós estamos inseridos, as nossas responsabilidades, né, intelectuais, morais e espirituais, e ter os recursos necessários para trabalhar isso em nós, né? Porque não existe mais desculpa agora. A partir do momento que você sabe o que acontece, que você consegue entender com o seu intelectual os mecanismos que geram esse sofrimento, você sabe identificar em você as vivências que você tem íntimas que geram os seus próprios sofrimentos, e você tem os recursos, né, para a profilaxia, tem os recursos para conseguir melhorar e conseguir trabalhar com isso, né, através de todas essas terapias que são muitas vezes até gratuitas, né, que a gente encontra hoje na internet, que a gente encontra em vários lugares. O único pré-requisito indispensável, imprescindível, é a vontade, né? Porque tudo isso demanda um esforço, uma vontade de autoconhecimento, sair daquele sofrimento que é gerado pelas ilusões, como ela trata nesse capítulo também, né, do prazer que gera o sofrimento, das ilusões onde nós ainda estamos inseridos, e assumir essa postura de ser integral, imortal, e que tem responsabilidade total sobre os seus atos na vida. Nós não somos seres avulsos que vivem na Terra. Tudo se começa através do esforço próprio, né? E isso não precisa ser um esforço fenomenal, né? Tudo deve começar de forma progressiva, né? Na natureza nada dá saltos, nós sabemos que as coisas acontecem progressivamente. A própria estrutura de aprendizado intelectual que nós temos, né? O nosso cérebro tem as suas limitações e nós conseguimos aprender as coisas de forma gradual, né? O aprendizado é algo ainda muito complexo no ser humano, né? Como o aprendizado acontece. Então, para quem tem realmente o desejo, né, de desenvolver a sua vontade, de desenvolver, de cultivar os seus pensamentos, de realmente ir nessa linha da autorresponsabilidade, né, de ser ator da sua própria vida, atuante, pode começar pelas pequenas coisas. Uma simples meditação,
né? Um simples pensamento, uma simples frase, ou um mantra diário, né? Um mantra que a pessoa fique pensando, fique entoando durante o dia, uma música, né? O poder da música, do som, né? Às vezes assim a pessoa não tem tempo, mas está no carro, tem longo trajeto de trânsito. Por que a pessoa não escuta então um mantra, uma leitura edificante, né? Uma música que vai trazer bons sentimentos, bons pensamentos? Então isso tudo é um esforço diário, mas que não precisa ser uma coisa que vai mudar totalmente a rotina da pessoa. Vai exigir uma certa disciplina, porque tudo na vida nós temos que ter disciplina, mas que pode ser adequada ao cotidiano, à vida diária de cada um de nós. Por exemplo, escutar um mantra. Escolha um mantra para cada dia da semana e escute esse mantra várias vezes ao dia. Coloque uma leitura edificante. No nosso próprio site a gente tem várias leituras que podem ser colocadas em MP3, né? E você pode escutar no seu carro, né? Enquanto você está indo para o seu trabalho, né? Então, várias coisas podem ser feitas, né? Escutar um CD do Divaldo, por exemplo, tem várias gravações, né, edificantes nos CDs, né? E muitas coisas gratuitas na internet. Então, começando do começo, com pequenas coisas diárias, né? Buscando também a terapia do passe, buscando, por exemplo, uma terapia como o yoga, né? Que é um cultivo também pessoal, que a pessoa vai alinhar a sua mente, o seu corpo, vai ter um equilíbrio energético, mente e corpo através do exercício do yoga. Enfim, o importante é ter a vontade e começar. No nosso site, no Jardim de Lis, as pessoas podem encontrar gratuitamente os mantras de vida pelo Espírito Loester, né? Médium é João Nunes Maia. Nunes Maia, pelo Espírito Loester, Mantras de Vida. Então está disponível para gravar em MP3 e escutar no carro, um mantra por dia, na hora que está indo para o trabalho, na hora que está voltando do trabalho, na hora que você está em casa, que está fazendo o seu almoço, que está almoçando. É muito importante também. Uma outra dica interessante, a gente está chegando ao final do nosso estudo, mas uma outra dica muito interessante para as pessoas que realmente querem se auto-iluminar, trabalhar nesse caminho. O horário das refeições, né? No horário das refeições, colocar uma música suave, colocar um mantra, colocar uma leitura edificante, porque as refeições são é o horário onde nós estamos nos alimentando, onde nós estamos ingerindo os alimentos que vão se transformar no nosso corpo físico e vão servir de combustível para as nossas ações do dia a dia, né? Então as refeições são um horário muito importante. A refeição é o horário que a gente está reunido em família, né? Seja ao meio-dia, seja à noite, seja no café da manhã. Então é muito importante neste momento das refeições nós termos uma música agradável, termos um mantra, termos uma conversação edificante, né? Para não passar essas energias essas energias mais contaminadas, como a gente viu no estudo do livro do André Luiz, né? Que esse contágio existe, essas energias que possam estar contaminadas para os alimentos que nós vamos ingerir, né? E ainda, né, cultivar esse ambiente de paz, de calma, de tranquilidade na casa da gente, no nosso lar, né? Começamos pelo nosso lar, começamos por esse cultivo de manhã, do café da manhã em família, né? Se é possível, né? Ou do jantar em família, se é possível, né? De todos reunidos poderem jantar com uma música agradável, com um mantra, com algo que faça com que o ambiente fique um ambiente agradável, né? Vamos fazer com que as nossas refeições sejam agradáveis, prazerosas, né? Que nós possamos encontrar os nossos familiares e termos conversações edificantes com eles. Termos o prazer de estarmos juntos, né? Naquele momento das refeições, que é um momento tão importante, né? Então eu acho que essas ações podem ser ações simples, né?
que não vão custar, não vão nos fazer gastar somas inconsideráveis e não vão nos tomar muito tempo, mas que podem ser atitudes diárias. Começar aos poucos com a disciplina do pensamento, né? Então, se vocês quiserem, vocês podem acessar o nosso site, o Jardim de Lis, e além dos mantras de vida, existem várias outras leituras, né, estudos que podem gratuitamente vocês podem baixar em MP3 e escutar diariamente, fazer a biblioteca virtual de vocês e poder realizar esses estudos e contribuir então para essa profilaxia mental, essa educação do pensamento, da mente, né? Eu acho que hoje a gente para por aqui, né? Esse capítulo ainda nós temos o sofrimento da impermanência e os condicionamentos, né, que nós podemos conversar ainda um pouquinho mais sobre isso, encerrando então essa parte do sofrimento que gera sofrimento, né, com essa dica de atuar através da vontade, com uma ação diária, que seja um mantra, que seja uma música, que seja uma meditação, né? Para a educação dos pensamentos. Muito obrigada, Ariane, por esse estudo. Nós vamos passar agora o nosso momento de prece. Prece final. Todos juntos, nós elevamos nossos pensamentos à Tua bondade e ao Teu amor, Senhor, para agradecermos este encontro, agradecer tudo que estamos recebendo neste instante bendito de aprendizado para cada um de nós, encarnados e desencarnados, todas as consciências que nos acompanham. Obrigada, Senhor, por este livro bendito da Joana de Ângeles que está nas nossas mãos, nas nossas vidas. Obrigado a esse ser que se chama Joana de Ângeles. Obrigada a Divaldo Pereira Franco, a todos que o acompanham e o ajudam, para que estas obras estejam nas nossas vidas. Ó Senhor, que o amor, que a paz, que todo o aprendizado, toda a bondade que se manifesta em cada um de nós agora, através desse estudo, dessas lições benditas, possam ir no universo de cada um desses seres que são responsáveis dessas obras. Que os nossos irmãos recebam nossa infinita gratidão, gratidão que nos seguirá na eternidade, pedindo que a humanidade possa estar cada vez mais sensível a esta mensagem e que cada ser possa, quando conhecer este livro e outros da Joana, do Divaldo, de toda a sua equipe, possam estar sensibilizados a tantas bênçãos que vêm em Teu nome, para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Obrigada, Ariane, pelo seu trabalho, que o seu lar, a sua família, o ser espiritual que ela é, seja abençoada, para que ela continue conosco, nos ajudando nesse estudo. E que cada lar na terra receba as bênçãos de Jesus. O amor do Cristo envolva cada criatura, encarnada e desencarnada na terra e no espaço. Que o amor envolva nosso universo, envolva o cosmos, pois o amor é Deus, e Deus está em tudo e em todos, hoje e sempre. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Obrigada.